Como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, sua professora de Biologia, e vamos conhecer a nossa aula de hoje. A aula de hoje é a número 20. O objeto de conhecimento é o sistema reprodutor feminino. O detalhamento desse objeto é componentes do sistema reprodutor feminino, fisiologia, menstruação e fecundação. Então, vamos começar a nossa aula? Olá! Trago a vocês aí esse esquema didático mostrando um pouquinho da estrutura do aparelho reprodutor feminino. Nós temos aqui o conceito do sistema reprodutor. O sistema reprodutor, ele é um universo de maravilhas, onde a vida se origina e desenvolve mais do que um conjunto de órgãos. Ele é um sistema complexo e intrigante, regido por hormônios, ciclos e por um poder incrível de gerar e nutrir a vida. Então, eu convido vocês para essa jornada, para nós explorarmos um pouco sobre os órgãos internos e externos desse sistema, conhecendo um pouquinho suas funções e descobrindo como elas vão se integrar, criando a magia da reprodução, dando uma palhinha aí do nosso conceito. Juntos vamos aprender sobre a importância de cuidar da saúde desse sistema que é vital, conhecer as doenças que podem afetá-lo, não todas, algumas vamos citar, e prepare-se para uma aventura de conhecimento de redescoberta e também autodescoberta. Que a nossa aula hoje seja uma aula tranquila, com um bate-papo, para você conhecer mais uma parte do nosso corpo, e como eu havia falado para vocês, é uma parte fantástica, que ela vai simplesmente ser responsável por gerar uma vida. Então, conceito principal, anotem bem aí, é um conjunto de órgãos do sistema reprodutor feminino que trabalham em harmonia para permitir, vejam bem, a reprodução humana. Esse sistema é composto por órgãos internos e externos. Bem, cada uma com funções específicas que combinam todos para a perpetuação da espécie. Então, gente, é muito simples. Esse aparelho todinho aqui que vocês estão vendo, ele vai atuar dentro da biologia para formar outra vida. Esse é o objetivo, tá? Vamos conhecer um pouquinho mais por que estudar o aparelho reprodutor feminino. Compreender o sistema ele é crucial para a saúde e o bem-estar da mulher. Através desse conhecimento é possível compreender o ciclo menstrual e a fertilidade. Saber como o corpo funciona permite tomar decisões conscientes sobre a gravidez, o planejamento e a saúde reprodutiva. E é nesse momento aqui que eu vou citar para vocês os ciclos que se renovam a cada um determinado período. Num cenário ideal, quando a mulher está com a sua saúde em dia, o ciclo, que é o ciclo menstrual, ele gira em torno de 28 dias. Num cenário ideal. Professora, eu não tenho um ciclo regular, eu até tenho um ciclo regular, mas ele não é de 28 dias, é da sua natureza. Cada biotipo ele vai responder com uma quantidade a menos de 28 ou a mais de 28 dias. Mas, em geral, é esse número aqui, a quantidade de 28. E a cada 28 dias se completa o processo todinho de amadurecimento, liberação do ovário, se ele não for fecundado, ao final desse processo, ele vai ser liberado em forma de menstruação. E uma importante informação, próximo do meio do ciclo, desse ciclo de 28 dias, mais ou menos no 14º dia, nós estamos
dentro do que nós chamamos de período de fertilização, que dura aproximadamente 24 horas. Ah, professora, mas o ciclo é par, então está entre o 14º e o 15º dia. Aqui nós vamos ter um período de 24 horas que é o chamado de dia fértil. E o período fértil, ele vai ser em torno de 3 dias antes e 3 dias depois. É aquele intervalo que você tem que ter muito cuidado, quem não usa um contraceptivo, tem que evitar as relações sexuais para não engravidar. Essa é a informação da menstruação e da fertilidade que eu tenho para passar para vocês. Como eu havia falado, é um cenário ideal esse de 28 dias. Quando não há a possibilidade de você se planejar, porque o seu ciclo ele não é regular, você vai ter, quando for necessário, uma intervenção médica. Isso aí só em casos extremos, que o ciclo vem de forma muito irregular, 2, 3 vezes no mês, ou então ele demora a vir. Então, nesse caso, você consulta um médico, ele vai fazer os exames, vai saber se existe nesse diagnóstico aí alguma situação que está irregular e vai passar um medicamento para controlar, que geralmente são hormônios. Caso contrário, às vezes, por incrível que pareça, o ciclo ele pode ser afetado pela alimentação. Isso aí está ligado diretamente a hábitos, pela alimentação, às vezes pela falta ou excesso de exercícios, que não estão sendo regulares ou acompanhados por um profissional. Às vezes o estresse pode desencadear esse processo, às vezes alguma coisa que você está tomando, um outro medicamento, de um outro tratamento, vai afetar o funcionamento do teu ciclo menstrual e às vezes até um outro sistema que está ligado indiretamente ao sistema reprodutor, que vai atuar também nessa interferência do ciclo, fazendo com que ele não seja regular. Como eu falei para vocês, um cenário ideal é ele ser regular sempre dentro daquele mesmo período, a cada 26, a cada 27 ou a cada 28 dias. Tem gente que tem a cada 29 dias, isso vai variar de um biotipo para o outro, certo? Então, outra importância de se estudar o aparelho reprodutor seria prevenir doenças. O conhecimento dos órgãos e suas funções facilita na detecção de sinais de alerta e a busca por ajuda médica precoce. Como é que eu vou entender sobre essa questão de prevenção de doenças, professora, se eu não sou médica? Bem, mas você tem que ter aquela percepção de como o seu corpo está funcionando, né? Se você já tem aquele entendimento de que não é regular, aí você já procura um médico, ok. Mas se você está dentro daquele período, se você é uma pessoa que tem um período constante de ciclo e que em algum momento ele não está funcionando, então tem alguma coisa errada e pode estar ligada a um dos órgãos que fazem parte desse sistema. Também, nesse caso, tem que procurar uma orientação de um profissional da saúde, um médico, nesse caso aí é o ginecologista, o profissional mais indicado, sim, e para tentar diagnosticar o problema e tentar resolver, tentar dar uma solução aí para essa situação. Às vezes, doenças tratáveis, apenas com mudanças de hábitos alimentares você consegue voltar à sua rotina, mas quem vai detectar é o profissional da saúde. A outra informação importante para você tentar entender melhor o seu corpo é a dica que eu já estava falando para vocês, observar bem o ciclo. Isso aí já é a fisiologia do aparelho reprodutor feminino, né? O ciclo reprodutor feminino é fundamental para a perpetuação da espécie, porque ele permite a produção de óvulos. Os ovários vão produzir células sexuais femininas, que são chamadas de óvulos, que quando fecundados por um espermatozoide, isso aí já vai ser oriundo do outro sexo,
durante o processo da fecundação, podem se desenvolver em um novo ser humano. Na união dos dois gametas, vai formar uma célula que, ao se desenvolver, vai formar esse indivíduo. A outra necessidade fisiológica é a questão da gestação. O útero, ele fornece um ambiente seguro e nutritivo para o desenvolvimento do feto durante a gravidez. Então, até aí eu já assinalei ovários e útero como órgãos participantes nesse processo fisiológico. E o parto. No parto, a vagina vai ser o canal por onde o bebê nasce ao final da gestação. Então, aí eu estou mostrando para vocês a importância de se estudar o aparelho reprodutor feminino e, em seguida, apontando a necessidade fisiológica para o entendimento daquilo que o teu corpo vai processar, né, em determinado momento. Mas, professora, isso aí já é uma questão de escolha. É necessário perpetuar a espécie? Isso aí é uma questão de escolha. Isso aí é uma questão cultural, uma questão social, uma questão pessoal. A escolha é sua. Mas, biologicamente, o nosso corpo, ele foi feito, o aparelho reprodutor feminino, ele foi feito para a perpetuação da espécie, sim. E aqui eu estou mostrando para vocês um esquema visual, mais uma vez aqui do corpo humano. Deixa eu dar o zoom aqui, exatamente. Se vocês observarem, a animação ela está apontando para uma estrutura muito pequenininha, que é chamada útero. Se eu puder aumentar, né, dar o zoom e eliminar todos esses órgãos que fazem parte do nosso corpo, aí eu vou ter uma imagem ideal mostrando o aparelho reprodutor feminino, né? Os órgãos internos, se vocês observarem. Olha só que interessante, quando a gente está olhando um material didático, um livro, a gente vê exatamente por essa figura, como se fosse uma figura plana. Poucos de vocês devem ter ideia de como é a dimensão de um útero, por exemplo, né? Olha aqui, o útero, olha só que interessante. Vou dar um giro aqui de 360. Aí a proporção de tamanho dele para o ovário, né? Nós temos aí a vagina sendo apontada, a uretra, a trompa uterina, né? E os ovários sempre em dupla, né? Dois ovários, as trompas também, que vão ligar o ovário ao útero. Isso aqui é só uma animação para mostrar para vocês a dimensão. Mas, professora, qual seria exatamente o tamanho do útero? Isso também vai variar de um indivíduo para outro. Em geral, alguns profissionais relatam que se a gente fechar bem o punho, fechar bem mesmo, ele vai ser levemente menor ao punho fechado, isso na mulher, esse é o punho da mulher, tá bom? Aí ela vai ter uma noção de dimensão do tamanho do útero dela, certo? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai conhecer passo a passo cada órgão desse e a sua função. Vamos lá? Então, dividimos o nosso estudo anatômico em órgãos internos e órgãos externos. Apresento aqui para vocês, primeiramente, os órgãos internos, a começar pelo ovário. Os ovários, nesse caso, né, que são dois, como eu falei para vocês. Os ovários, eles produzem os óvulos e hormônios sexuais femininos, o estrogênio e a progesterona. São só esses, professora? Não. A princípio, é interessante vocês entenderem que eles são femininos, eles são ditos femininos aqui, porque eles estão numa quantidade maior no corpo feminino. Mas nós temos também a produção de testosterona. A mulher também consegue produzir testosterona, mas em uma quantidade menor. É isso que vai diferenciar a proporção de hormônios entre os sexos. Os mais evidentes no homem
são a testosterona, e na mulher vai ser mais evidente o estrogênio e a progesterona. Nós temos também aqui a trompa de falópio, que sempre são em dupla quantidade, né, apontado aqui, onde ocorre a fecundação. Quando o óvulo, deixa eu mudar aqui a cor, quando um óvulo que está presente aqui nessa estrutura é liberado, ele vai percorrer esse caminho aqui, isso durante o ciclo menstrual, e mais ou menos na região mediana dele é que há a possibilidade da fecundação nesse período que o aparelho reprodutor, vamos dizer assim, de um modo geral, está no período fértil, né? A mulher está no período fértil, e quando esse óvulo não é fecundado aqui, ele vai continuar esse caminho, vai percorrer até o útero, e depois ele vai ser liberado em forma de menstruação. Para dar continuidade aí ao nosso entendimento sobre os órgãos sexuais femininos, nós temos aí o útero, sendo assinalado aqui. Olha que interessante, o colo do útero, quando as mulheres fazem aqueles exames que coletam um determinado material para ver como é que está a saúde da mulher, é daqui que se coleta esse material. Nós temos aqui a vagina e a vulva. O útero é o órgão muscular onde o embrião se desenvolve durante a gravidez. E a vagina vai ser o canal que liga o útero ao exterior do corpo, e é por onde, quando o feto se desenvolve, né, ele vai ser liberado durante o processo chamado parto. Então, esses aí são os órgãos internos. Apresentei aí as principais funções desses órgãos. Temos aí a função hormonal, os ovários, eles não vão produzir só progesterona, estrogênio, tem outros hormônios, dentre eles a testosterona em quantidade menor, mas eu trago aqui como referência para vocês esses dois hormônios. Agora vamos entender um pouquinho sobre a anatomia das partes externas, né, que nós chamamos de órgãos externos. A primeira apresentada aí no esquema de vocês, esse esqueminha didático, é a vulva. A vulva, ela vai ser a abertura externa do sistema reprodutor feminino, que é o conjunto todo aqui, viu, gente? Os grandes lábios protegem os órgãos genitais internos, aliás, os grandes lábios vão proteger os órgãos genitais internos. Os pequenos lábios vão ser as dobras de pele que rodeiam o clitóris, e o clitóris vai ser o órgão sexual feminino responsável pelo prazer. Gente, na percepção de ser responsável pelo prazer, eu faço aqui um adendo sobre a participação direta de um outro sistema no sentido de percepção, de sensibilidade, que é o sistema nervoso. Então, vão ter inúmeras terminações nervosas, tornando possível essa sensibilidade nesse órgão que vai gerar, vai dar o estímulo. Esse estímulo é importantíssimo porque ele vai gerar a liberação de hormônios, gerar a liberação do líquido lubrificante, tudo isso para facilitar, tudo isso com o objetivo de facilitar o processo de fecundação. Isso é natural, isso é o natural, isso é o normal. Vamos quebrar aqui o tabu na nossa conversa, falando um pouquinho sobre o aparelho. Por isso que eu disse para vocês, redescoberta e autodescoberta. Vamos dar continuidade aí. Eu queria mostrar para vocês algo que não é tão legal assim, mas é necessário falar nessa nossa conversa, que são as doenças relacionadas ao sistema reprodutor feminino. Entender as doenças que afetam as mulheres é fundamental para a saúde e o bem-estar. Através do conhecimento, você pode prevenir doenças e obter um diagnóstico preciso.
Então, é necessário, quando você entende mais qual é a função de cada órgão, entende que um dos sinais que o corpo te dá é justamente o ciclo menstrual, isso aí a gente tem que ter um entendimento muito grande. Por exemplo, durante o processo da liberação do óvulo que não foi fecundado, que é o sangramento, é chamado de menstruação, ele tem um período para acontecer, início, meio e fim, que também vai variar de mulher para mulher, mas geralmente é para ser 3 dias de sangramento. Depois vem só os resíduos, que vem até com uma coloração diferente do sangue. Isso aí tudo vai ter que ser observado por você, mulher. Ou seja, sangramento fora desse período também é um sinal de que alguma coisa não está certa ali no funcionamento do teu corpo. Então, o primeiro pré-diagnóstico é a gente que faz observando como o nosso corpo está se comportando. E aí, nessa desconfiança, a gente procura o médico para ele ajudar a buscar respostas sobre o funcionamento do seu corpo. Às vezes não é nada grave, mas é para isso que a gente precisa, de período em período, buscar o médico para poder entender melhor como o teu corpo está funcionando e se está funcionando corretamente. Vamos lá conhecer algumas doenças, são muitas, mas algumas eu vou citar aqui para vocês. Sim, câncer de mama, embora não seja um órgão diretamente participante do sistema reprodutor, ele faz parte desse conjunto da formação do indivíduo, porque durante a gestação vai haver a liberação de hormônios para a produção de leite. Então, as mamas elas vão ser um órgão que vai ser responsável pela alimentação do bebê após o parto. Então, as mamas elas estão ligadas indiretamente ao aparelho reprodutor feminino. Um dos tipos de câncer mais comuns nas mulheres, infelizmente, é um dos mais acometidos, é um dos que mais aparece quando se estuda a saúde da mulher em termos de incidência. Temos também aí o câncer de ovário, por onde pode ser silencioso e em seus estágios iniciais. Por isso, buscar o médico de tempo em tempo para verificar como é que está o seu aparelho reprodutor, se está tudo funcionando direitinho, porque ele é silencioso nos estágios iniciais, ou seja, não tem sintomas. Endometriose é o crescimento do tecido endometrial fora do útero. Esse crescimento vai gerar algumas situações não muito boas para a mulher, né? Alguns incômodos, dentre eles muita dor no processo de relação sexual e também uma quantidade muito grande de fluxo. Isso aí pode ser um dos sintomas. Miomas uterinos também são tumores benignos que se desenvolvem no útero. Bem, tumores benignos, já está dizendo aí, não, benigno, bem, quer dizer que não é uma coisa grave, mas ele tem que ser acompanhado pelo médico para que você tenha um entendimento, a partir do médico, se aquilo ali pode se desenvolver para um quadro mais grave ou se pode ser resolvido de outra forma. Tem muitas situações, tem muitos corpos, né, muitos cistos, muitos nódulos que se formam, mas que o próprio corpo é capaz de expulsar através da ajuda de outros sistemas, né, que vão atuar na defesa do nosso corpo. Então, é importante vocês entenderem que quando não há um cuidado adequado com o corpo, e eu já vou mostrar para vocês quais são esses cuidados e dar umas dicas, a gente pode estar suscetível à presença de infecções sexualmente transmissíveis. Algumas delas aqui estou citando, a clamídia, a gonorreia, a sífilis e a AIDS. E tem um dia
que foi escolhido específico para fazer a conscientização de todos, não é só a mulher, de todas as pessoas, principalmente aquelas que estão na fase sexualmente ativa, na fase de vida sexualmente ativa, e esse dia escolhido é o dia 1º de dezembro. Então, é um momento em que toda a comunidade científica, a comunidade de médicos e todos os órgãos públicos, particulares, todos os interessados dentro desse meio em promover a saúde e a qualidade da mulher e do homem também, fazem a conscientização das ISTs. Agora, vem aquele momento com aquelas dicas, não são, isso aí seria uma aula inteira de dicas, né? Vou trazer só algumas para vocês, que são os cuidados com a saúde. Exames médicos regulares são essenciais para a prevenção e detecção precoce dessas doenças, tá? Se a gente não tem nenhum sintoma, passa-se um ano e aí tu fala, não, tá tudo bem comigo, não se firmem nessa característica do corpo. O corpo ele não está sinalizando nada, então eu não vou precisar ir ao médico. A mulher tem que ir de tempo em tempo. Como eu mostrei anteriormente, existem doenças que na fase inicial não apresentam sintomas. Então, para que você evite situações e incômodos futuros, é sempre bom consultar o médico periodicamente. Para a mulher, é recomendada a cada uma vez ao ano, dependendo do quadro dela, 2 vezes ao ano, ou o próprio médico vai dizer a quantidade de vezes que ela vai precisar ir durante o ano, para fazer o acompanhamento adequado. Então, voltando lá para a imagem dos exames ginecológicos, tem uma outra situação aí, temos a camisinha, o DIU sendo mostrado, nós temos aí os contraceptivos. Contraceptivos, eles vão trabalhar na regulação do ciclo menstrual e também na prevenção de uma gravidez indesejada. Existe o uso desses contraceptivos para 2 situações, porém, não se evita a infecção sexualmente transmitível com o contraceptivo. Nesse caso, ele vai ser usado de forma combinada, tanto para controlar a natalidade, como também para evitar doenças, a camisinha. Ela vai ser utilizada nesse momento aí também, nas relações sexuais. Existem outros aparelhos que vão, aliás, outras opções que vão ajudar na regulação do ciclo e também evitar a contração, contrair, na verdade, uma infecção que a gente não deseja para a nossa saúde. A outra situação que eu vou dar como dica para vocês é o autoexame das mamas, que permite a identificação e alteração da mama. Esse autoexame também há uma conscientização no mês rosa, no mês de outubro. Quando a gente detecta pelo método do uso mesmo do autocuidado, do autoexame, e consegue detectar alguma coisa que não deveria estar lá, esse é o nosso pré-diagnóstico. A gente já vai buscar um médico para poder nos ajudar nessa situação aí. É necessário ter esse autocuidado, praticar sexo seguro, usando os preservativos, e ter uma manutenção de estilo de vida saudável, né? Com alimentação balanceada, prática regular de exercícios e o controle de estresse. Isso aí é importantíssimo, tá, gente? O sistema reprodutor feminino é parte complexa e fascinante do nosso corpo. Cuidar da sua saúde vai ser fundamental, através de conhecimento, da prevenção e do acompanhamento regular. É possível manter um aparelho reprodutor saudável e totalmente funcional. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo e até a próxima.